Boa tarde, caros amigos. Sejam bem-vindos ao Museu da Farmácia e às suas tertúlias, que novamente retomamos e, sobretudo, neste dia especial, 28 de fevereiro, vamos refletir, vamos falar com base também numa nova peça do Museu da Farmácia. Uma peça que nos foi doada há algum tempo para relembrar e para refletir sobre as doenças raras e os medicamentos órfãos. É hoje o tema, é hoje o dia. E é isso que nós queremos, à boa tertúlia farmacêutica, neste encontro de amigos, falar sobre este tema. Quem são os meus convidados? Paulo Gonçalves, Catarina Duarte, Margarida Menezes e Alberto Inês. São os nossos amigos deste museu, uns há relativamente pouco tempo e outros há longa data. Como bom museólogo que eu sou, temos então tempo aqui para falar e refletir. E eu vou começar esta conversa e esta tertúlia falando com o Paulo. E, sobretudo, Paulo, aquilo que eu te gostava de colocar é o seguinte. Eu vi, na investigação que eu fiz, que existem 7.000 doenças raras e há 200 a 300 mil pessoas que podem estar com esta situação. Como é que é, em termos de associação que tu representas, como é que é uma pessoa sentir que faz parte aqui de um núcleo tão raro, mas como é que a sociedade vê e como é que uma pessoa com uma doença rara também vê essa ligação e essa atenção da sociedade? A primeira dificuldade que eu tenho é que o João consegue contar histórias em tudo o que faz, até numa pergunta. Isso não está aí uma coisa depois. Vamos ver se eu consigo chegar. Primeiro, é de Portugal uma associação, é uma federação de associações. E porque as associadas são associações. Isto às vezes não é fácil de explicar, mas é importante fazê-lo, porque muitas vezes nós recebemos pedidos de pessoas individuais que querem fazer parte. E a questão principal aqui, mais perto ainda, e a questão aqui é que estas pessoas, as doenças são raras porque atingem no máximo uma em cada 2.000 pessoas. E por isso é que elas são raras. Agora, como tu disseste, são 7.000. Na realidade não existem números muito certos. Ainda hoje ouvi a Diretora-Geral da Saúde dizer que são entre 5 a 8.000. Porque exatamente houve há dias um estudo que eu li que falava em 7.651. Era assim uma coisa, não sei onde é que eles foram buscar aquele número, mas enfim, é indiferente. A questão é, quando nós fazemos uma contagem enfim, um bocado a matemático, nós chegamos a um número de 600 a 800 mil pessoas em Portugal. A questão é que, por doença, são muito pouquinhas. Mas, quando juntamos as 7.000 doenças e as pessoas com essas 7.000 doenças descritas, são um número já considerável. Se pensarmos que 600 mil pessoas são 6% da população. É engraçado quando eu falo com algum dirigente de uma empresa, de qualquer ramo que seja, até de uma farmácia, e eu pergunto qual é a probabilidade, porque isto é uma malandrice, qual é a probabilidade de eu encontrar uma pessoa com doença rara no grupo que trabalha nesta farmácia ou nesta empresa, na RTP, enfim, na SIC, numa empresa maior. Normalmente a resposta, se forem empresas pequeninas, dizem a resposta é não, isso é impossível. E o engraçado é que eu já tenho feito perguntas destas às pessoas, às empresas, e dizem que não conhecem ninguém. E depois vamos falar um bocadinho mais a sério e encontramos pessoas naquela empresa com doença rara ou com familiar com doença rara. Portanto, não são assim tão poucos quanto isso, por um lado, mas depois a seguir estão muito isolados. E o grande impacto disto é que estão muito isoladas, não se conhecem, ao ponto de, enfim, eu não sou, como algumas pessoas não sabem, mas eu não percebo nada de saúde, não estou ligado, ou melhor, estou ligado à saúde e ao mundo associativo na saúde há cerca de 4 anos, porque me convidaram para isso. Mas aquilo que eu tenho aprendido muito à volta disto é que as pessoas vão se juntando consoante conseguem encontrar algo em comum.
E quando nós começamos a juntar as associações para termos uma federação com doenças raras, aquilo que nós percebemos foi que havia imensos grupos nas redes sociais que se juntaram exatamente porque tinham algo em comum e havia, inclusive, algumas associações, ou melhor, grupos que não tinham um número suficiente para serem uma associação. E, portanto, deixa-me só fazer aqui uma pergunta. E neste momento, tu falaste que em 4 anos, e nestes 4 anos tu sentes que há uma melhor atenção relativamente à vossa federação e a estas pessoas que têm esta questão de saúde? Sim, claramente sim. O que aconteceu, e esse foi um dos lemas iniciais que nós começamos a divulgar, foi só se falava das doenças raras no final de fevereiro, no último dia do mês. Daí o Dia Mundial ser um dia raro, num mês raro. Mas claramente o que nós tentamos instituir foi o dia 29 de cada mês, porque em todos os meses há um dia especial em alguma das associações para alguma das doenças. E, portanto, ao fazermos isto, conseguimos trazer para a ordem do dia histórias e conversas, tertúlias, que nos permitisse falar sobre aquela doença rara ou aquelas doenças raras naquele mês. Isto fez com que as pessoas começassem a falar sobre isso. Ao mesmo tempo, nós começamos a ir falar com as empresas, começamos a falar com as instituições ligadas à saúde e claramente este tema passou a ser um tema muito mais falado e nós recebemos, aliás, temos tido contacto inclusive de outros países, nomeadamente os PALOPs, a perguntarem-nos como é que nós os podemos ajudar a que eles possam fazer uma coisa parecida nesses países. Obrigado. Que eu vou só passar agora aqui à Margarida. O Paulo tocou aqui numa situação que é, quando falam uma primeira vez com um conjunto de pessoas, se calhar não existe aqui nada. Depois, falando um pouco mais, se calhar já encontram alguém. É fácil este diagnóstico? A ciência consegue também fazer, neste momento, técnicas e a ciência está a desenvolver também para um diagnóstico para identificar as pessoas com estas doenças raras? Bom, a área do medicamento precisa desse diagnóstico. Sem um diagnóstico preciso do que é a doença e a origem da doença, não há maneira de desenvolver um fármaco para ela, ou na atual abordagem, novas abordagens de terapia génica são muito importantes conhecer, mesmo do ponto de vista génico, onde é que está o defeito para tentar resolvê-lo através do defeito. Portanto, há, obviamente, um impacto muito grande do reconhecimento por parte de clínicos das doenças raras e da maneira como elas são tratadas e tipadas de forma a poderem ser depois desenvolvidos medicamentos para essas situações. Isto é muito complexo e longo, mas há o facto também do outro lado, que é quando a coisa existe disponibilizada, muitas vezes não há momento do acesso a ela por parte dos doentes. E as associações de doentes têm um papel muito relevante para essa interação. Aliás, eu tive, nos últimos 10 anos, no Comitê das Terapias Avançadas, que faz a avaliação dos medicamentos de terapia avançada, portanto, terapia génica, que é a mais importante para esta área, e as associações de doentes, a Federação de Doentes, a Eurordis, tinha assento nas discussões e estava presente e foi muitíssimo instrumental para certas doenças, como beta-talassemia, por exemplo, quando se estava a avaliar medicamentos para essa condição, na maneira como a avaliação foi feita, porque trouxe o aporte também dos doentes, e isso é muito importante. Portanto, haver o alerta por parte de quem tem a doença, haver o alerta por parte das associações de que há qualquer coisa que está a ser feita, inclusive é favorecer a sua participação em ensaios clínicos, porque há muitos ensaios clínicos a correr, inclusive em toda a Europa e mesmo nos Estados Unidos, que podiam beneficiar também doentes portugueses. Portanto, toda esta interação deve existir e há essa preocupação da troca de informação. Eu, por exemplo, quando foi aprovado o primeiro medicamento de terapia génica para a doença da imunodeficiência severa combinada, que é uma doença dramática para quem a tem, não é? E que teve e tem sucessos estrondosos, foi muito importante tentar identificar onde é que estão os doentes. Eu procurei em Portugal e não encontrei. Portanto, eu sou daqueles que também não encontrei. Portanto, não faço ideia se há, mas também não sei por onde ir.
Não respondeste e vai pegar aqui com a pergunta que eu vou fazer ao Alberto, porque a questão do diagnóstico, claro que fiz esta questão, mas quando eu comecei a falar com o Alberto e a chateá-lo para que houvesse uma doação da ciência ao Museu da Farmácia, aquilo que eu senti foi que era a minha primeira vez que eu estava a tratar ou a falar de uma questão que era o medicamento órfão e de uma doença rara. Aquilo que eu tive ao falar com uma outra pessoa que depois nós tivemos cá era a felicidade de estar viva. Como é que a indústria farmacêutica sente este processo, que não deixa de ser um grande investimento, mas como é que a indústria também vê este ponto de vista, que é esta possibilidade de dar vida e dar alegria a estas pessoas para ter uma melhor qualidade de vida? Bom, uma das preocupações da indústria farmacêutica é precisamente os doentes, ou seja, nós temos que encontrar soluções, portanto, e sejam elas soluções médicas sem resposta, como se dizia nessa altura e hoje em dia, muitas vezes também se aplica, dado que nem sempre temos uma solução para aquilo que encontramos. E com 7.658, já me lembro o número que disse, eu normalmente sou um bocadinho ainda mais feroz, porque digo, são de certeza absoluta muito perto das 8.000, agora, nesta fase. Portanto, de facto, a indústria farmacêutica tem que pensar como é que pode enquadrar isso dentro do seu, vamos lá, programa, no fundo, de desenvolvimento. Na minha vivência, isso não aconteceu. A minha vivência foi de base zero. Portanto, ou seja, eu tive a possibilidade de colaborar com uma empresa que se fundou porque, efetivamente, queria dar resposta a uma patologia específica que era a doença de Gaucher. Portanto, havia uma doença que não tinha qualquer tipo de tratamento naquela altura, estamos a falar da década de 1980, embora já tivesse sido descoberta pelo Sr. Filipe Gaucher em 1860 e qualquer coisa, perdoem-nos os 60 e qualquer coisa, mas é por aí. Não sou especialista em datas. De facto, a empresa focalizou-se na possibilidade de encontrar uma terapêutica para essa doença. Na primeira fase, nós não tínhamos sequer de base a biotecnologia, nem a tecnologia do ADN recombinante. Os ensaios clínicos foram feitos porque se sabia exatamente que faltava havia ali uma terapia. Tinha que se encontrar uma substituição enzimática, para ser simples nesta locução, e foram as placentas das senhoras, portanto, que nós conseguimos extrair essa enzima para fazer o primeiro ensaio clínico. E foi assim que se conseguiu. A nossa organização conseguiu, portanto, fazer o primeiro passo. Depois, tudo isto depende da capacidade do financiamento, quando são empresas de muito pequena dimensão. E o financiamento foi tornar a empresa pública, nessa altura, estamos a falar da época de 1987, 88, nos Estados Unidos, mas depois tornou-se global. Depois tornou-se global logo passado pouco tempo, foi muito rápido. Porquê? Porque ao mesmo tempo apareceu o Estatuto de Medicamento Órfão. E, de facto, este medicamento que a empresa desenvolveu teve pela FDA, pela Federal Drug Administration, o estatuto imediato, portanto, de medicamento órfão, que lhe permitiu ter uma proteção para poder estar no mercado sem haver concorrência. Era a maneira de se proteger estas pequenas nuances de o investimento foi elevado, mas agora vamos lhe dar 10 anos para você poder efetivamente estar no mercado sem haver concorrência. E isso aconteceu. Aconteceu com a Ibudilcerase, que foi exatamente o frasco que a empresa depois cedeu ao museu e que foi, em Portugal, eu acho que não estou a cometer aqui nenhum erro, o primeiro medicamento produzido por biotecnologia, no fundo, que foi dado aos doentes. A história de Portugal é muito mais complexa que esta, porque nós estamos a falar só do ponto de vista da empresa, mas há também o lado do acesso do medicamento aos doentes. O que é que foi o papel do Infarmed na altura da Direção-Geral dos Assuntos Farmacêuticos, vou fazer um bocadinho de história, que no fundo houve um compromisso conjunto, eu diria até dos administradores, passando até por tudo aquilo que foi as administrações regionais de saúde, no sentido de facilitar, nunca se imaginando, e agora voltamos à história do diagnóstico, que havia tantos doentes em Portugal como mais tarde depois vai acontecer, porque não estavam diagnosticados, porque não havia tratamento. Quando não há tratamento, o diagnóstico não funciona. Não sei se respondi à pergunta. Não, isso é importante até para falar aqui com a Catarina, minha querida colega,
esta colega para sempre, colega uma vez, colega, e sobretudo pela amizade que sempre tiveste aqui pelo museu. A minha questão para ti era o seguinte: tu representas, pela uma parte muito direta, uma família. E nós estamos a falar e falámos aqui de pessoas. Como é que é uma pessoa ser confrontada na família e ter força exatamente para criar aqui uma força grupo neste dilema que é a saúde e a doença? Essa é uma pergunta que eu não sei se é fácil de responder, mas pronto, nós de facto quando tivemos o diagnóstico do nosso filho, obviamente nesse dia o mundo caiu, não é? Desabou, porque todas as expectativas que tínhamos, que uma pessoa faz quando tem um filho, tem umas ideias e pronto, e naquele dia tudo foi abaixo. Mas no nosso caso em concreto, o que aconteceu foi fomos procurar na internet o que é, neste caso, a síndrome de Angelman, ninguém sabia, não conhecíamos ninguém que já tivesse ouvido falar, nem tão pouca médica que nos deu o diagnóstico, aparentemente também não sabia muito sobre isso, e não havia nada em português. E ficámos assim um bocadinho, havia os Estados Unidos, obviamente, que estão sempre bastante à frente. E na altura, enfim, obviamente não foi nesse momento, mas tivemos que fazer também o nosso luto, não é? O nosso caminho de aceitação, mas acho que eu e o meu marido temos os dois bom feitio e arregaçámos as mangas e vamos para a frente e temos que fazer alguma coisa. E depois, de facto, tivemos a sorte de conhecer outros pais que já havia, que tinham já o diagnóstico, e encontrámos-nos, e deste grupo de pais surgiu então o interesse de em conjunto criarmos uma associação, exatamente para lutarmos juntos, para estarmos juntos, não estarmos sozinhos, como o Paulo diz. Eu acho que a história da maioria das associações da RD Portugal, na sua maioria, é exatamente isto: é um grupo de pais que se junta com o propósito de querer procurar um futuro melhor para os seus filhos, seja através apenas de convívios entre as famílias, porque uma família poder perguntar à outra: olha, já passou por isto, como é que resolveu, como é que passou, coisas muito simples, já é um amparo, muitas vezes as pessoas não se sentirem que estão completamente sozinhas. Depois a divulgação, se calhar, quer dizer, obviamente que para mim já estou com o síndrome de Angelman na cabeça já há muitos anos e, portanto, à minha volta já se ouve mais falar, mas queremos acreditar que há 10 anos para cá a comunidade num todo já sabe um bocadinho mais o que é, ou já não é tão segredo ou tão escondido. Na comunidade médica a mesma coisa, e médica, científica, etc. E depois a própria investigação. E nós, a Associação de Angelman, tem feito um trabalho em conjunto com outras organizações europeias, organizações de pais europeias de apoio à investigação, e de facto temos vindo um caminho muito crescente de há 10 anos para cá. E eu acho que isto tudo traz alento às famílias, porque se calhar já não vai ser investigação que venha, cura ou uma... enfim, não sei se é correto, é o termo certo, mas um tratamento, se calhar não vai ser 100% eficaz no meu filho, porque já tem 13 anos, mas se calhar para os que vêm ainda será, não é? E, portanto, eu acho que isso nos traz também esse conforto e essa alegria também de querermos deixar o mundo um bocadinho melhor. Eu pus esta pergunta porque, mal ou bem, nós fomos vendo e fomos acompanhando. E se há também aqui não é só uma mulher de coragem, é uma família de coragem. E eu tenho isso na cabeça da tua pessoa. E daí a importância de quando nós pensarmos, ter-te aqui exatamente por toda essa força que tu ias transmitindo. Porque é preciso transmitir essa coragem, e nós sentimos isso porque as pessoas que vêm cá ao museu, não é só ver a arte, não ver objetos, é sentir que ao longo da história da humanidade fomos encontrando alguma solução. Estas peças representam alguma dessa solução. E a minha pergunta, minha amiga Margarida, é assim: e agora? Como é que nós estamos em termos de investigação agora para estas... O mesmo que se está a passar há anos, que é
Conhecimento científico crescente. Conhecimento científico crescente em relação a todo o mapa genético, não é? Que é muito importante, desde o mapa genético que foi feito do ser humano até ao conhecimento atual de tudo aquilo que é, não só a parte dos genes, como toda a parte epigenética, tudo aquilo que controla os genes, está cada vez mais conhecido. Assim como a empresa que o Alberto mencionou, fez nos anos 80, há outras a fazê-lo neste momento em relação a muitas indicações terapêuticas e muitas doenças raras. Há empresas só dedicadas a doenças raras e ao desenvolvimento das novas tecnologias que permitem fazer a introdução ou a supressão de genes diretamente no próprio doente. Ora, a eficácia destas soluções ainda não é retumbante, ou seja, aquilo que se pode ter como expectativa, que é a cura. Também aqui não há necessariamente a cura total, embora aquele medicamento que foi aprovado tenha representado a vida normal para os doentes que tinham a imunodeficiência. Mas nem todos os casos são tão estrondosos quanto esses, porque muitas vezes há limitações tecnológicas que não permitem pôr a substituição, por exemplo, da totalidade do gene. Fazem um gene mais pequeno, que é parecido, que dá a resposta, consegue produzir a proteína, mas é uma proteína mais pequena, que vai em quantidades menores e consegue pelo menos compensar uma parte e retirar o ónus fatal que muitas vezes essas doenças têm e pelo menos reduzi-lo a uma situação de convivialidade adaptada. Isso é muito bom de qualquer maneira porque permite ir atrasando, ir dando introdução a novas coisas que estão a ser feitas. Portanto, hoje em dia há técnicas de edição génica, portanto, de ir diretamente ao gene dentro do organismo e ir corrigi-lo não só no gene, como também já há empresas a tentar desenvolver maneira de editar o que está ao lado do gene a controlá-lo. Portanto, quer dizer, há inúmeras coisas a acontecer. Margarida, tem cuidado com aquilo que dizes, porque eu já estou aqui a pensar em futuras peças para o museu. Portanto, depois eu sou uma peça para o museu, de certeza. Temos que tomar em atenção que tudo o que existe dentro do museu são preciosidades, portanto, todas as preciosidades são sempre bem-vindas. Mas os vetores virais é um bocadinho mais difícil, há que concordar. É verdade, é assim, senhora. Alberto, eu estou aqui a falar do museu. E como é que foi a tua primeira reação quando recebeste um telefonema a dizer que esse objeto científico, essa solução científica devia fazer parte da coleção do Museu da Farmácia? Foi um choque para ti? Eu diria que foi uma surpresa. Uma surpresa porque eu não acreditava que dentro no fundo da liderança que estava no museu, eu só conhecia aqui o nosso querido colega João Neto, que houvesse de facto essa percepção que se podia avançar naquela altura, portanto imediatamente para colocar uma peça que seria simbólica. Ela é simbólica, é só um simbolismo revertido com aquilo que de facto foi o nosso primeiro conhecimento da utilização de um medicamento, portanto por ADN recombinante, para uma terapêutica específica. Eu sei, ou seja, fiquei surpreendido, mas achei que foste um homem de coragem. Quer dizer, e o museu assim foi, e para quem visita este museu, portanto, há que parar e há que perceber, portanto, que desde, provavelmente, o Antigo Egito até portanto, aos nossos dias, àquilo que é a nossa vivência diária, ele está cá e é demonstrativo, portanto, desses factos temporais. Portanto, para mim não foi uma surpresa, mas não fiquei desencantado, fiquei muito encantado, fiquei até muito orgulhoso com isso. Não é? Obrigado. E agora vou passar aqui ao Paulo para perguntar o seguinte. Naqueles 4 anos que tu falaste, eu vou sempre pegar pelo lado da história, nestes 4 anos que tu falaste, tens sentido que as novas tecnologias, toda esta nova forma até de comunicar junto, não apenas pelos os órgãos de comunicação tradicionais, tem sido uma ajuda para as pessoas e para a sociedade entender melhor e reconhecer melhor algumas necessidades específicas destas pessoas? Eu diria que sim, e dividiria em três aspectos. O primeiro é
nós, quando falamos desta melhoria da comunicação, nós temos de ter em conta que grande parte dos profissionais de saúde, grande parte deles, não têm formação de base de comunicação. É algo que eu descobri ao longo deste tempo. E, portanto, essa parte da comunicação muitas vezes não passa para a sociedade e tem que haver uns intermediários que fazem essa passagem da informação. E depois, a questão das associações de doentes, de alguma forma também foram habituadas àquela resposta, o Sr. Doutor é que sabe. E, portanto, não perguntavam muito. E isso tem vindo a acontecer com a evolução da tecnologia, por um lado, e a influência que a tecnologia tem de trazer outras caras, outras profissões para o mundo da saúde. Eu estou a pensar, por exemplo, gente da comunicação, gente do design, ou engenheiros da tecnologia que têm que pôr as coisas em determinada forma e vêm interferir num status quo. Não é? Isto é giro para mim que estou a entrar, mas não é assim muito giro para quem esteve do outro lado há tantos anos e agora vem um tipo que acabou de aterrar aqui e o que é que esta pessoa com esta formação de base me pode vir a explicar-me que eu não tenho razão. E quando as associações de doentes dizem, não, nós temos que saber mais para ajudarmos as pessoas a descomplicar isto e fazer mais perguntas, a reação no início não é muito boa, nem mesmo dos doentes, porque eles é muito difícil alguém que nunca soube fazer mas porquê é que eu vou ter que tomar este comprimido de manhã e à noite? Porquê é que eu não posso tomar só uma vez por dia ou outra coisa qualquer? Eles nunca se questionou o seu doutor. E, portanto, essa é um segundo aspecto da comunicação. O terceiro é que eu senti, porque eu não tinha experiência de associativismo, e muito menos na saúde. Então aquilo que aconteceu basicamente foi eu ter que aplicar um bocado as técnicas que eu aprendi ao longo de 30 anos na área da tecnologia de informação e da consultoria para começar a aprender ou a apreender informação e começar a desafiar essa informação. Um dos exemplos magníficos foi a questão da medicação em proximidade. Foi um tema que, quando eu cheguei à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, em 2019, ainda não havia RD Portugal, eu detectei que havia problema. Eu tinha liberdade de horários, eu podia chegar no dia X, ir ao hospital, eles diziam-me que é entre as 10 e o meio-dia, e eu entre as 10 e o meio-dia ia lá. Mas muita gente não pode fazer, não conseguia fazer isso, porque ou trabalhava ou ia fazer isso. E o que nós começamos a trabalhar foi nas perguntas e depois nas respostas para desafiar o modelo de que tem que se ir à farmácia buscar medicação. E demonstramos, ao longo de 4 anos, tivemos uma ajuda com a questão da pandemia, com as necessidades que a pandemia trouxe, de justificar e demonstrar que era muito melhor. Mas mesmo essa comunicação, dentro do que eram as associações de doentes, foi muito difícil, porque as pessoas não estavam habituadas a isso, e quando alguém no hospital dizia, olha, ou vem cá, ou fica sem medicação, as pessoas acanhavam-se. E isto aconteceu mesmo durante a pandemia e depois da pandemia. Portanto, a comunicação é algo que nós temos que nos habituar a ela e temos que aprender a fazê-lo defendendo aquilo que achamos que está correto dentro de uma razoabilidade, se quisermos. Agora, Catarina, do ponto de vista de quem trabalha, porque a vida continua e os pais trabalham, tu sentes que nestes 4 anos, ou neste caminhar que houve, tu sentes que há uma maior compreensão da sociedade para estas situações? Porque é um pouco aquilo que o Paulo estava a dizer. Mas será que todas as pessoas sabem o que é uma doença rara e as pessoas, vocês estão protegidos ou ainda continua a ser um problema para justificar o apoio mais próximo que as pessoas têm que ter? Eu acho que tem sido feito um caminho, mas não estamos de todo no ótimo, não é? Acho que, por exemplo, a questão da pandemia e o teletrabalho veio ajudar algumas empresas a perceberem que é possível haver aqui alguma flexibilidade, mas eu acho que na sua maioria
não há facilidades, nem tudo, que nós temos associados na nossa associação, que muitos de facto não trabalham, algum pai ou uma mãe não trabalha porque tem que dar apoio. Os miúdos até estão na escola, mas a escola acaba às 3 da tarde, quer dizer, às 3 da tarde tem que ir buscar, ou porque tem que levar às terapias, e portanto, há de facto, eu acho que ainda não estamos no ótimo de haver uma aceitação, não sei se aceitação é a palavra certa, mas uma compreensão e de haver uma flexibilidade. O Estatuto do Cuidador Informal, em teoria, pode abrir aqui portas para alguma coisa, mas da maneira como está desenhado ainda está muito na ótica dos idosos e não tanto, se calhar, para as pessoas com deficiência ou para as crianças até, e portanto também tem que haver, e temos vindo a falar nisso e levantar estes temas todos, de tentar, de facto, criar e perceber, porque é uma mais-valia para as sociedades os pais também poderem contribuir de alguma maneira, não é? Não poderem, porque os pais só cuidam dos filhos também não vão ficar bem da cabeça, não é? E, portanto, é preciso, quer dizer, qualquer pessoa quer se fazer sentir útil na sociedade e, portanto, eu acho que é mesmo importante arranjarmos aqui soluções que permitam, mas que eu acho que ainda não estamos lá. E eu ia passar aqui, Alberto, aqui por esta questão. A comunidade científica tem ajudado neste ponto das pessoas saberem, porque, por exemplo, há uns anos atrás, quando eu comecei a falar com o Alberto, para mim, medicamento órfão era assim uma coisa que eu estava a entrar, eu só sabia que tinha que ter no museu, porque era um assunto tão raro, portanto eu tinha que ter no museu como referência. Mas a comunidade científica tem participado para explicar, eu estou a falar de comunidade mesmo científica, investigadores como tu, se têm envolvido para explicar à sociedade sensibilizando para estas questões? Não. De facto, não, porque há uma grande preocupação de comunicação científica e a comunicação científica é muito específica, tem canais próprios e é essa a grande preocupação do investigador. É entre pares, entre colegas, tentar encontrar ao máximo respostas para problemas, mas não discute com quem os tem, de facto. Porque isso não vem trazer um aspecto subjetivo que é um bocado contrário à abordagem científica que o investigador tem, que é tentar não pôr nada que subjetive aquilo que está a fazer. Mas isto é como é. Obviamente, se a pessoa é chamada também, como o Paulo disse bem, nem toda a gente está vocacionada para a comunicação. E o cientista, igualmente, como todas as pessoas em geral, não estão vocacionados para a comunicação. E o que há é que, muitas vezes, e hoje em dia há, para os grandes centros de investigação, há uma unidade própria de comunicação que faz essa transposição. Portanto, os centros académicos já têm, alguns deles, os de maior visibilidade, os que têm realmente maior financiamento também, comunicação do que é a sua investigação e, portanto, acabam por estabelecer a ponte. Mas o investigador por si, na sua vivência, não tem nem lhe passa pela cabeça a preocupação. O regulador, quem está a fazer a avaliação do medicamento, como foi o meu caso, etc., tem a preocupação, isso sim, de colher a opinião das associações de doentes, através das grandes organizações, portanto já não é cada uma associação, mas através das organizações que os representam, para poder perceber se aquele é o bom caminho. E isso é uma troca importante. Agora, o investigador, naquilo que está a fazer na sua fase inicial de investigação, não tem essa preocupação. Não sente, como ser humano, não sente depois também, sendo uma pessoa especialista naquela área, também não podem sentir essa necessidade de tentar ajudar. O investigador não se sente sensibilizado para a doença, para os doentes. Ele está sensibilizado para aquele género defeituoso. E a preocupação dele é encontrar forma de abordar aquele género defeituoso, onde ele está, como é que eu posso tratá-lo e arranjar uma solução. O doente é uma nuvem.
relação a este tema. Quando nós depois de termos o diagnóstico do nosso filho, fomos a Amsterdão, a Roterdão, aliás, porque havia um centro especializado e por coincidência, o centro especializado tem uma parte clínica e tem um laboratório também muito conhecido que estava a investigar o Angelman, e por coincidência estava lá uma investigadora portuguesa que foi destacada para fazer um bocadinho de cicerone e acompanhar-nos na visita que fizemos à parte clínica. E estava a investigar, ela criava ratinhos com síndrome de Angelman e nunca tinha visto uma criança com síndrome de Angelman, uma criança com síndrome de Angelman. E na altura nós ficámos um bocado chocados, quer dizer, como é que está a trabalhar numa cura ou num tratamento, nem sequer, nunca tinha visto, não é? Quer dizer, mas o que ela está a tentar curar o quê? Ela se calhar não sabe quais são as dificuldades, quer dizer, não falam, não andam, então, mas para os pais o que é o mais importante tratar primeiro, não é? É a epilepsia? Ou é não dormem? Ou é o andar ou é o não falar? Não andar ou não falar? Pronto, estavam ali pronto, isto na altura fez-nos um bocadinho confusão e pronto, e a outra coisa que eu queria também dizer, que é em relação a esta parte dos investigadores não falarem, não comentarem, a Associação de Angelman, como eu estava a dizer, a Angel faz parte da Angelman Syndrome Alliance, que é uma aliança de outras associações, principalmente europeias, e que temos feito um congresso científico de 2 em 2 anos, onde os investigadores vão apresentar, portanto, temos uma bolsa de investigação, promovemos uma bolsa conjunta de investigação e os investigadores vão apresentar o trabalho que têm vindo a fazer, e já dá duas reuniões para cá, têm vindo também laboratórios que já estão a avançar para fases de ensaios clínicos e tudo, e nesses portanto, estão as associações de doentes, portanto, estão os outros investigadores que falam na linguagem deles, mas depois, de facto, estamos nós, pais e associações de pais e tem havido este trabalho de tentar, vamos falar em termos que os pais entendam, não é? E de facto é importante, e aqui nós temos sentido uma aproximação muito grande da investigação, da indústria à linguagem das famílias, e tem sido importantíssimo para nós ver esta evolução e, portanto, acho que, se possível... Trabalhei nos Estados Unidos no National Institutes of Health, que é um instituto federal de investigação, e o instituto tem os doentes como bolseiros, ou seja, eu trabalhei com doentes e trabalhei com uma doença e recebi os doentes e tive que lhes explicar o que é que estava a fazer, mas porque precisei da pele deles. Porque senão eu não tinha tido acesso, ou seja, isso tem a ver com a própria doença, com a ligação em que está. Eu tive que pedir o consentimento informado para poder colher uma biópsiazita para poder fazer células a partir da biópsia que foi feita nessa. Era um conjunto de famílias, enfim, do Kentucky, vieram todos, eram interessantíssimos, e eu tive a conversar com eles e a explicar-lhes a coisa, mas foi a única situação em que isso aconteceu porque a biópsia era necessária, porque senão, e porque eu estava no National Institutes of Health nos Estados Unidos, porque é uma abordagem em que o próprio doente também faz parte do pacote e é pago para ser doente. Portanto, os Estados Unidos é uma situação à parte. Como todas as ideias que acontecem, não se fala de indústria, embora seja a indústria farmacêutica, não são grandes industriais, são microempresas pequenas que estão todas elas dedicadas a tentar encontrar um gene que conseguem saber e conseguem reter, e estão a tentar com esse resolver aquela doença, e depois abordam 2 ou 3 doenças raras e têm um pacote inicial que depois, normalmente depois são comprados, isso sim, pelas grandes empresas para depois fazer... Vou só fazer um comentário. De facto, eu penso que a indústria farmacêutica, eu não vou dividir entre a indústria de biotecnologia farmacêutica ou a indústria, diria, mais do lado comum, evoluiu bastante. Se nós olharmos para o exemplo, evoluiu bastante até no aspecto comunicacional, porque foi mais acolhedora, deixou de ser alguma barreira que existia nos nossos horizontes passados, portanto, em que havia ali uma espécie de um muro de comunicação, agora não. Agora existe essa absoluta necessidade, por uma razão muito simples. É porque se os ensaios clínicos tiverem sucesso, há o retorno desse investimento. Portanto, quanto maior for o número de ensaios clínicos que for promovido pela área do investigador, pela área
das empresas, de empresas farmacêuticas, ou mesmo pelas instituições, portanto, que são universitárias em geral, mais fácil, portanto, pode-se haver a nível do acesso a novas terapêuticas. Eu gostava só de acrescentar um aspecto que não foi ainda referido e que me preocupa desde sempre, porque passaram-se, desde a história que vos contei, passaram-se 32 anos, ou seja, desde que, de facto, nós lançámos este primeiro medicamento. E muita coisa, de facto, muitas entidades, muitas organizações, muitas empresas farmacêuticas estão na área das doenças raras. Veja-se o caso dos cancros. Portanto, o cancro, portanto, em si, que as pessoas não sabem muito bem o que é, mas é um conjunto de situações muito individualizadas. E se conseguirmos ter alguma resposta para os mais individualizados, que a Margarida muito bem já defendeu, estamos a avançar mais a um ponto. Agora, o que é que eu gostava, se calhar ficava aqui um pouco também enquadrado nesta nossa conversa de final do dia, é o acesso, porque, de facto, nós temos a primeira patamar, que é o diagnóstico, e, portanto, se temos o diagnóstico de uma patologia, podemos partir para encontrar uma solução terapêutica, isto pondo as coisas simples. A solução terapêutica é essa que vai passar, portanto, pela sua avaliação, portanto, é um processo longo, são anos, não é de um dia para o outro. Depois chega-se, de facto, muitas vezes não é o processo de cura, mas é o processo de estabilização da doença, que já não é mau, portanto, no bom ponto de vista. E depois passa-se a seguir àquilo que é a capacidade, portanto, de os diversos países terem acesso. E onde nós falamos muitas vezes dos Estados Unidos e falamos da Europa. Eles são, portanto, pode haver algumas similitudes. Nós temos, de facto, alguns mecanismos muito similares. Mas o resto do mundo, portanto, é, de facto, uma panóplia de indefinições e de, efetivamente, de impossibilidade de acesso desses doentes. Imagina um doente em Cabo Verde, não é? Como é que ele consegue ter acesso a uma terapia que custa milhares de euros por ano? Não consegue. Portanto, ou seja, tudo isto tem um pouco a ver com como é que nós vamos desenvolver para o futuro a capacidade de acesso desses doentes, esses não só dessas regiões, mas também das regiões mais desenvolvidas, para que os orçamentos, que cada vez são mais magros, não é, possam enquadrar estas terapêuticas que são cada vez mais expressivas a nível do seu custo. E há pouco eu, quando referi que, de facto, o valor destas terapêuticas, muitas vezes é em função até daquilo que é o espectro do que se pensa poder vir a tratar. Então, quando falamos em doenças raras, portanto, obviamente que isto afunila e é lógico, portanto, que só portanto, com muito boas iniciativas se consegue chegar a bons portos. É um comentário que eu desculpa, Sim, mas por outro lado, e abordando, por exemplo, a condição que poderia haver com os PALOP, isto é uma ideia, o aumento de número de doentes através da plataforma agilizada, que obviamente Portugal tem, como a Europa que é, e portanto tem as condições mais de facilidade de poder chegar a um certo tipo de medicamentos, por exemplo, de terapia génica. Até que ponto é que doentes africanos, por exemplo, que possam ter a mesma doença, que não possam estar no registro nacional, à semelhança que os ingleses fazem com o Full Citizenship do Commonwealth, para tratar e, no fundo, aumentar o número com acordos feitos com esses países, etc., mas tentar aumentar o número de doentes que são tratados, porque aumentando o número de doentes o preço também baixa. Grande ideia. É verdade. Eu gostei imenso, só que nós temos que descer à base, ao terreno, não é? E o terreno diz-nos que nós não conseguimos em Portugal saber quantos somos, porque não há registros. Nós estamos a ir a apontar uma ideia que é muito interessante, que é partilharmos com Cabo Verde e outros países dos PALOPs, etc. Pode até ser com a Madeira e com os Açores, porque os Açores são Portugal, mas têm umas regras muito diferentes em termos de acesso. Antes do acesso ao medicamento, nós precisamos ter o acesso às consultas para o diagnóstico. É que o diagnóstico de uma doença rara chega em média na Europa a 7 anos. 7 anos. 4.2 a 4.6, dependendo dos países, de número de médicos que têm que aceder até ter um diagnóstico. Portanto, se nós pensarmos nisto e pensarmos que muitas das doenças são genéticas, destas doenças raras, são de origem genética, e se pensarmos que isto pode demorar 3, 4 anos a serem diagnosticadas, a incapacidade já cresceu de tal forma que é o terror instalado. Portanto, aquilo que onde nós, a RD Portugal, temos insistido muito é na questão do registro. Porquê? Porque quanto mais depressa nós tivermos registros nacionais, e já agora
pensados e estruturados de forma a que possam integrar o espaço europeu de dados, nós podemos ter, em vez de 3 doentes em Portugal, ter 30 ou 300 na Europa. E dessa forma conseguirmos fazer ensaios clínicos muito mais eficientes e podermos ter, inclusive, trazer os ensaios para Portugal, que é uma dificuldade enorme, pela complexidade que nós temos cá, mas ao fazermos isso, trazermos para cá muito mais investimento e muito mais resultados para que o acesso, esse sim, a um diagnóstico mais curto ou mais atempado, possa ser uma realidade. Porque nós, até chegarmos ao medicamento, precisamos ter número de pessoas para fazer os ensaios clínicos. E sem registros, que na realidade nós não estamos assim, neste momento não estamos assim tão mal. Não estou a perceber, assim, porque é que não há registros? Qual é a questão dos registros? Não estou... Bom, eu não ia acusar ninguém, mas eu diria que por alguma razão política, há mais de uma década, com certeza, se criaram as condições ótimas, ideais, para que cada hospital tivesse os seus doentes. A autonomia hospitalar foi uma ideia magnífica para algumas pessoas, mas não para as pessoas que tenham doença. Portanto, quando se quer fazer uma coorte, desculpem o palavrão, mas foi algo que eu aprendi, quando se quer fazer um grupo específico para determinado tratamento, determinado estudo, vamos à procura deles, eles não existem, mas existem no Centro Hospitalar de Coimbra, entre o Centro Hospitalar do Porto, que inclui o Santo António, ou o Centro Hospitalar de São João, não havia partilha de dados. E os dados de quem são? São das pessoas, mas se as pessoas quisessem respostas, o Ministério da Saúde não os tinha. Ora, aquilo que tem estado a acontecer é basicamente um trabalho de sistematizar para que os dados sejam centralizados. Os dados não são dos hospitais, nem são dos serviços, porque às vezes entre os serviços uma pessoa tinha que ir aqui e depois ir ali e levar uns papéis porque eles não tinham dentro do mesmo hospital. Isto não faz sentido nenhum e, portanto, aí a tecnologia veio ajudar imenso, a tecnologia dos sistemas de informação veio ajudar imenso para que as pessoas de alguma forma fossem percebendo que os dados não são deles, são do Estado. E quando até os próprios cidadãos, quando alguém lhes pede dados de saúde, ficam desconfiados. Alguém, no seu bom senso, fica desconfiado que as finanças, por acaso ficam, mas não tem outro remédio. Mas, por exemplo, os dados do passaporte ou os dados do cartão de cidadão são guardados pelo Estado. E ninguém põe em causa que o Estado os possa perder. Porquê é que vai perder os dados de saúde? Não os vai perder. Tem que estar muito bem controlados para garantir que quem acede tem o direito e a legitimidade para aceder. A doença rara não é de declaração obrigatória, não? Vamos ver. Por isso é que poderia ser... Eu posso contar rapidamente uma outra. Já ouvi falar no cartão da pessoa com doença rara. É uma excelente invenção que existe há não sei quantos anos, mas que não cumpre a lei. A própria lei foi desenhada, foi implementada e não cumpre a própria lei. Por exemplo, porquê? Porque aquilo é impresso. Se eu pedir ao médico, um médico especialista de uma determinada doença, ele preenche aquela informação toda e cria o cartão em papel. O que é que diz a lei? Isto tem que ser criado para que, sendo uma doença rara, não há muita gente que saiba disto. Portanto, se esta pessoa aparecer num hospital, numa urgência de um hospital, isto é o que se pode, tem que ser automaticamente a amarelo ou a vermelho, ou o que seja, de certeza não a verde, meu amigo. Porquê? Porque se for a verde, ninguém lhe vai ligar nenhuma e ele vai seguir e vai fazer os tratamentos. Não, tem que ser a vermelho ou a amarelo e dizer assim, atenção, esta pessoa tem que ser tratada tem esta doença e tem que ser tratada desta forma. E principalmente não pode ser tratada desta outra forma. Isto não está nos sistemas. E tem que estar. Sabe qual era a resposta que me davam? Mas nós já pedimos isso ao serviço não sei o quê para implementar. Mas fizeram por mails ou por cartas ou por não sei o quê e não foram atrás. E nós fomos atrás. Se hoje nós temos algumas coisas a transformar, foi porque as associações de doentes foram atrás do prejuízo. Porque quem é que são os clientes habituais e fiéis do SNS? São os doentes com doença crónica, em particular os doentes com doença rara, que esses então nem sequer eram pensados. Pensando no princípio de Pareto, existem 100 e não sei quantos centros de referência em Portugal. 20 e poucos são doenças raras. Se tiver que haver investimento, 80-20, onde é que vai o investimento? Portanto, esse cartão, se vai acontecer, é porque houve pressão do lado das associações de doentes. Porque senão, continuaríamos assim.
A transformação nos dados, que não é uma coisa fancy, não é uma coisa chique ou gira para se apresentar, a pressão está a vir da sociedade civil, porque dizem que eu quero ir ao hospital de Santa Maria, mas se eu mudar de casa e for para o Algarve, a minha informação tem que mudar para lá, ou pelo menos estar acessível lá. O que diz a legislação europeia é exatamente isso. Não tem que haver o projeto de 1 milhão de genomas. Os dados portugueses não têm que estar centralizados na Alemanha, eles têm que estar no próprio país, podem estar em Lisboa, no Porto, onde quiserem. E dos alemães também. Agora, a forma e a estrutura de dados tem que ser igual, ou parecida, ou integrável na Europa toda, para que, quando se faça um trabalho sobre 1 milhão de genomas, para se ter uma escala suficiente para se fazer um trabalho, eles sejam compatíveis. E nós andamos, durante anos, felizes e contentes porque tínhamos autonomia hospitalar, cada um tinha os seus dados. Desculpa. Mas a representação, quer dizer, por parte de uma associação não há, como é que eu hei de pôr isto? Quando é uma doença rara, isso é para qualquer um de vocês, não é? Não têm a noção se têm a abrangência total, estão desconfiados que não tenham, porque no fundo são doenças que são diagnosticadas por um mesmo tipo de médicos, não é? Portanto, basta que essa classe médica esteja sensibilizada ou esteja envolvida e relacionada com a associação. No meu entender, mais fácil seria com uma doença rara, portanto. Eu percebo a sua boa intenção e de muitos médicos, ou de alguns médicos, porque eles, sobre, por exemplo, a síndrome de Angelman, ou um outro exemplo que se calhar em Portugal é muito mais comum do que noutros países como é a paramiloidose. Os médicos conhecem-se todos. A questão é, por um lado, as associações de doentes não estavam habituadas a fazer perguntas, porque a nossa cultura não estava preparada para isso, nós não fazemos perguntas, o setor é que sabe, mas por outro lado, a comunidade científica também não está preparada para partilhar a informação, porque se não quiser partilhar a informação, repare, eu podia chegar a uma conferência qualquer de médicos e explicar-lhes por que razão é que nós precisávamos ter um registro em Portugal, e falava em informatiquês, e eles não iam entender nada e no fim iam dizer assim, nós percebemos nada, mas não faz mal, nós vamos continuar a fazer o que estamos a fazer, a não ser que viesse uma ordem de cima para baixo. Portanto, aquilo que tem que acontecer é um trabalho conjunto de partilha de informação. Porquê? Porque nós falamos há 60 anos do cliente no centro, há 25 anos falamos do doente no centro e fazemos muito pouco. Não é? E precisamos de mudar essa cultura, e mudar uma cultura demora uma década ou mais. Mas a paramiloidose é doença de notificação obrigatória. E porque próprio, porque tem etc. Foi uma conquista. Porque é que nós não utilizamos os bons exemplos para que sirvam de regra? Esse é um bom exemplo. A síndrome não é CDG, a Machado-Joseph. A síndrome de Machado-Joseph, ou a doença de Machado-Joseph, está a ser trabalhada com o apoio de outros países também, porque tem ali digamos, um ninho, um núcleo extraordinário para investigação e para depois criar um conjunto de boas práticas para outras doenças raras. Esse exemplo que acabou de dizer da paramiloidose, porque é que nós não seguimos os exemplos? Porque muitas das vezes achamos que nós somos diferentes. Aqui, isto é diferente. Então, na saúde, eu encontrei coisas maravilhosas que diziam, mas isto na saúde não funciona, não é exatamente assim. Funciona exatamente assim. Mas este é um bom exemplo. Eu também concordo com o eu acho que é um excelente exemplo, até porque tivemos o primeiro centro a nível mundial de investigação na área da paramiloidose, portanto, muitos anos atrás, no Hospital de Santo António do Porto. Tivemos um longo caminho que percorremos, portanto, até se conseguir, portanto, encontrar uma primeira terapia, pensou-se em fazer variedíssimas coisas, cirurgias, etc. Muita coisa se pensou fazer. E depois encontrou-se a terapia. E houve também, já agora, estou aqui um bocadinho, eu não estou a representar a indústria, mas tive uma grande vivência com a indústria. E encontrou-se uma solução para, no fundo, encontrar a capacidade. Porque Portugal é, de facto, o país que tem o maior número de doentes a nível mundial. Não é em Portugal, penso que é o Japão e a Suécia. Pronto, exato. E a empresa, não vou dizer o nome porque não será adequado, mas a empresa, portanto, que
disponibilizou um medicamento no mercado, portanto, que veio para o mercado com um medicamento, encontrou, no fim de alguma batalha negocial, encontrou uma plataforma de entendimento com as autoridades portuguesas para encontrar um preço justo. Bem, isso é notável. Portanto, é um bom exemplo. Portanto, ou seja, obviamente que aqui, neste caso em concreto, nós podíamos efetivamente recolhê-lo, portanto, e utilizá-lo para plataformas, seja Machado José no futuro, ainda não há, sei que não há terapia, não é? Mas, está em desenvolvimento na Universidade de Coimbra. Pronto, mas está em desenvolvimento na Universidade de Coimbra. Era no sentido de criarmos processos. O registro é um processo e nós não, o registro obrigatório, não percebi a expressão, mas a notificação obrigatória, como disse, se é algo que faz sentido e tem que ser registado e tem que ser notificado. E ao fazerem essa notificação, tem que ser uma notificação nacional, para que quando se faça uma pesquisa sobre os doentes com síndrome de Angelman, essa listagem ou esse fecheiro, eu vou-lhe chamar fecheiro porque, para as pessoas perceberem que não é um fecheiro, mas esse registro que existe em Portugal das pessoas com essa síndrome tem que ser algo que se possa extrair, mas não pode ser toda a gente que tenha acesso, tem que haver só acesso por quem tem a legitimidade para o fazer. Semelhante, e teria que ser semelhante ao que já é obrigatória. E, portanto, esse é o instrumento de trabalho que o Nacional de Vacinação, de que eu também faço parte, usa para definir as estratégias de vacinação. E isso é uma quantidade de informação muito importante, porque é onde se encontra onde é que está a doença, como é que ela está a evoluir, onde é que está, em termos de vacinação, o que é que está a resultar, o que não está, etc. Portanto, são dados essenciais. Acho que seria, na Federação das Associações Nacionais, uma preocupação de criar um sistema de notificação obrigatória das doenças raras. E isso é um repositório da Direção-Geral de Saúde. Eu queria só fazer, antes de passar à última ronda, ao Alberto, quando, nestes anos para trás, vocês sentiam dificuldade em encontrar médicos que entendessem o que era uma doença rara e um medicamento órfão? Houve dificuldade também da vossa parte em explicar, ir ao encontro da classe médica para esse efeito? Sim, não foi fácil. Não é fácil quando alargas o espectro. Quando concentras, portanto, naquilo que é, o especialista, falamos aqui muito de genética, não é? Quando vais aos médicos, portanto, que percebem a genética, que percebem aquilo que é, e eles próprios individualizam-se dentro daquilo que são os casulos deles mesmos. Há uma partilha muito grande, não só entre o curador e o investigador. Portanto, ou seja, não há ali uma solução em que se consiga dizer este senhor é investigador, como há bocadinho referiu, e nem sabe onde é que está o doente. Não. Há ali uma partilha de informação muito grande. Obviamente, quando se alarga o conhecimento, há uma evolução temporal, e o número de doentes, portanto, que são, de facto, portadores de doenças raras, acaba por ser mais conhecido pela via do diagnóstico, pela via da existência da terapêutica. A existência da terapêutica potencia o diagnóstico. Não sei se têm ideia disto. Quer dizer, é muito básico, porque não havendo terapêutica, não há, portanto, motivo para a procura da doença. Fazer o quê? Quer dizer, pode existir ocasionalmente, mas não é esse o propósito. De maneira que quando se alarga o espectro para um maior número de médicos, e estamos a falar dos médicos que já estão fora da especialidade em si, daquilo que estamos focalizados, como especialidades como medicina interna, como medicina geral e familiar, e não ao patamar mais baixo. Obviamente que é uma dificuldade enorme, portanto, até porque eles têm que lidar com múltiplas situações e só atraindo alguns deles. Portanto, para o processo é que se consegue obter bons resultados. E depois depende da região. Eu estou a pensar só no caso de Portugal, não estou a pensar naquilo que foi a minha vivência ao longo deste tempo. Sei lá, já falámos nos Açores, já falámos em Coimbra, portanto já falámos também, obviamente, na paramielose, mas eu estou-me a recordar da doença de Fabry, que é outra doença lisossomal de sobrecarga, onde efetivamente a geografia de Guimarães é um nicho. Portanto, então, qual é, senhora
médica que, no fundo, sobressaiu mais. Foi aquela que teve mais doentes. Qual era a especialidade dela? Medicina interna. Portanto, não é nenhuma geneticista, não havia isso. Este, de facto, é um mundo que se constrói à medida que o conhecimento avança e à medida que, obviamente, se particulariza cada uma destas 7.658 doenças. Eu não posso saber nunca o número, não me leva mal. Antes de passar só à última pergunta, eu gostava só de colocar se alguma das pessoas que está aqui a assistir quer fazer alguma questão, ou se há alguma questão que possa aparecer aí no nosso ecrã. Eu ia colocar só uma pergunta a todos, que é, na vossa experiência científica, pessoal, e agora o futuro, como é que vai ser? Eu tenho que saber isto. Atenção, isto é uma pergunta manhosa, porque isto é para me dar armas, que é para eu perceber o que é que eu tenho que ir à procura. Para o museu? Não, a Mariana nem sabe todos os apontamentos que eu já fiquei aqui na cabeça, que é para nós falarmos depois de terminar esta situação. Não, mas eu volto, é isso que é preciso. O futuro está a acontecer todos os dias. Só eu faço esta pergunta por uma questão. Eu estive há relativamente pouco tempo numa reunião que tem ligado à ciência e à exploração espacial, porque o Museu da Farmácia tem peças da exploração espacial. E quando este simples rapaz português está ali naquela... uma pessoa está a viver na Lua, eu sou dos anos 60, porque eu vivo na Lua, a malta já está a falar em Vênus, quando eu ainda estou em Marte, a pensar como é que eu vou para Marte. Portanto, a malta já está, neste momento, tudo é apontado para Vênus. Como é que nós estamos? Já está, sim, mas a acontecer, mas quais são assim os grandes passos que a ciência neste momento pode dar aqui na calha? Bom, isto é um sistema mais complexo do que só desenvolver, porque primeiro é que preciso conhecer o corpo humano na sua totalidade para tentar compreender onde é que está a doença. Portanto, o diagnóstico é essencial. E o diagnóstico, muitas vezes, de todas estas doenças raras é feito por aproximação, pelo médico de medicina interna, pela sintomatologia, por condições que são condições de vida que não se traduzem necessariamente na abordagem terapêutica. O futuro que está já agora a acontecer é que a abordagem terapêutica é direcionada para o problema molecular, ao nível molecular. E, portanto, é preciso perceber onde é que ele está. Não basta dizer que há uma acumulação de lípidos porque a enzima não está lá. E, portanto, vamos dar a enzima, porque os lípidos, olha, temos aquela enzima bestial, os lípidos foram abaixo e a coisa resolveu-se. Não, se eu quiser resolver o problema, é ver e inserir o gene daquilo que falta, e então é um tratamento e uma vida nova. Portanto, isso é a abordagem da terapia génica. Não é sistemas de substituição, é sistemas relacionados realmente com cura, que pode ser total, parcial, etc., mas que é um tratamento, porque vai diretamente ao problema. Ora, identificar o problema é onde está a necessidade de futuro, porque o que é facto é que teve que haver notificação obrigatória para haver a diagnóstico precoce da paramiloidose, para poder fazer a intervenção, para não sei o quê. Todas estas doenças, muitas delas, têm que ser tratadas ao nível, inclusive, fetal. Portanto, porque tem que ser no desenvolvimento fetal que a coisa já é corrigida. Isto já está a acontecer, já houve tratamentos ao nível fetal, porque o diagnóstico foi feito. Agora, se não houver diagnóstico orientado, ninguém consegue prever na idade ótima em que o tratamento deve intervir. E temos o caso, por exemplo, recente da distrofia muscular, que realmente ou se aproveita aquela janela nos primeiros meses de vida ou já se instalou o problema e, portanto, tem que se fazer um diagnóstico naquela altura. Ora, uma criança, quando nasce, às vezes não se consegue ter o diagnóstico na altura certa. Portanto, fazer entrar no pacote de diagnóstico a identificação da doença para poder atacá-la, para mim, é a primeira etapa essencial para o futuro, para abrir as portas ao futuro. O futuro já tem tecnologias para ir resolvendo. O problema é conseguir criar as condições para isso. E pronto, tem
tecnologicamente hoje em dia já se consegue fazer coisas incríveis. Ter a oportunidade para as fazer, a orientação certa para o fazer e ter a certeza que se está a fazer aquilo que se quer fazer é a construção do futuro que está agora a acontecer. Eu partilho de muito proximidade com o que a Margarida acabou de dizer, até porque as terapias que venham a existir no futuro são cada vez mais dirigidas ao indivíduo, ao doente em si. Não só à doença, mas ao doente. Portanto, e há uma grande diferença entre o doente e a doença, porque pode haver diferenças entre eles. Portanto, sem dúvida nenhuma, que estou profundamente alinhado com que não vamos diminuir a causa, portanto, que é a tal situação que há bocadinho a nossa colega também dizia, que não é cura, portanto, é de facto um melhoramento ou uma estabilização da doença. Vamos tentar encontrar o veículo para o fazer. Temos feito, enquanto a Margarida estava a falar, estava-me a lembrar aqui de um exemplo que não é, obviamente, este, mas que fomos muito rápidos e aceleramos muito o processo. Todos nós passamos pela pandemia, não é? Não havia, portanto, eu lembro-me no dia 14 de março de 2020, de sair de Lisboa a dizer o que é que vai acontecer, que eu não sei se volto mais a Lisboa, porque quando atravessei a ponte, como fugi de Lisboa, não é? Porque eu e muitos nós, quer dizer, porque a ponte estava cheia, a ponte Baixo da Gama, naquele dia. E disse, o que é que vai acontecer à atmosfera? O que é que vai acontecer isto tudo? Quais são os micro-organismos que vão aparecer novos? Quais são tudo isso? E passados meses, com a capacidade de investigação que tivemos, encontramos, não uma solução fantástica, mas encontramos um conjunto de soluções que foram adaptativas ao longo do tempo do conhecimento, para podermos efetivamente ter algum controle. E podemos estar aqui hoje a falar sem máscara. Nenhum de nós está a falar com máscara nesta sala. Portanto, isso calhar há 3 anos atrás ou há 2 anos e meio, portanto, nós não o podíamos fazer. Voltando ao futuro, eu acho que o futuro é aquilo que nós próprios possamos construir em conjunto para obter, de facto, os resultados melhores que aqueles que hoje vivemos. Vocês sentem, é a mesma pergunta, mas vocês sentem que são como aqueles maratonistas que vocês estão a trabalhar para dar o testemunho de um futuro melhor às futuras gerações? Vocês sentem isso? Sinto que quer dizer, a nossa vivência, o nosso dia-a-dia, não posso fazê-lo em sprint, não é? Porque, de facto, a vivência não é... A síndrome de Angelman não vai acabar amanhã, não é? É um caminho e, portanto, temos que aprender a viver com ela e também por ela e por todas as pessoas. E, portanto, eu acho que sim, eu quero acreditar que também o trabalho, o empenho que eu e as outras pessoas que trabalham na associação e também na RD Portugal, que fazemos isto em prol de um futuro melhor para os outros, para nós e para os outros. Em relação à pergunta em concreta do futuro, queria só, de facto, no meu caso pessoal, ou acho que nas pessoas ou famílias com pessoas com doença rara, nós temos que olhar, quer dizer, nós estamos lá no dia-a-dia, não é? Vivemos o dia-a-dia. E, portanto, nesta ótica de que isto é uma maratona, não é um sprint, portanto, eu tenho que conseguir chegar ao dia da manhã e ao seguinte, e etc. Nós vivemos o dia-a-dia, tentamos, pelo menos, com tranquilidade e com naturalidade, mas sempre com a esperança e o empenho para que de facto a tecnologia venha trazer um futuro mais risonho e diferente e com uma perspectiva diferente. Não sei, bem, risonho, o meu filho é muito risonho, portanto, de riso já tenho muito no dia-a-dia, mas, portanto, eu acho que temos esta dualidade, de facto queremos que a ciência evolua, mas não podemos deixar-nos ficar absorvidos por só nessa expectativa e estar sempre à espera que apareça a cura amanhã ou depois, porque de facto nós temos que viver o dia-a-dia, não é? E temos que fazer e dar o melhor que podemos no dia-a-dia. E portanto acho que o futuro começa hoje e portanto acho que temos que ter os pés assentes na terra, queremos chegar lá longe, mas temos que caminhar.
Eu não tenho muito mais a dizer do que em relação a esta segunda pergunta, que é, eu quero acreditar que sim, eu quero acreditar que estamos a plantar aqui umas sementes que possam germinar noutras pessoas, que possam dar continuidade. Porque uma das coisas que a mim sempre me guia é o que é que, se eu tivesse que responder uma pergunta, ou os meus pais ou os meus filhos tivessem que opinar sobre mim, o que é que eles diriam, o que é que eles escreveriam na minha campa. Não é? E isso eu gosto imenso de pensar nisso, e quando penso nas atitudes que tomo, eu gosto muito de pensar nisso e pensar o que é que os meus filhos pensam do que eu faço, o que é que os meus pais, qual é a opinião que eles têm sobre mim. Isto pode parecer assim um bocadinho negro, mas não é, temos que nos divertir também. E portanto, não pensando muito em Marte ou em Vênus, eu gosto muito de ser muito terra a terra, eu gosto muito de processos. Eu diria que o futuro, aquilo que nos reserva, passa por primeiro, pela questão até chegar à medicina interna, tem que passar pelos cuidados primários. Portanto, nós temos que, nos cuidados primários, treinar os profissionais dos cuidados primários para fazerem perguntas diferentes, isto é, para saírem do óbvio, que quando nós ainda nem entramos já é Covid, há uns tempos atrás ainda nem entramos já é Covid, não é? E temos que sair desse óbvio, e sairmos do óbvio de o médico está num pedestal e mãe, não se preocupe, pai, não se preocupe, isto é o crescimento normal, ele não tem nada, uma cabeça grande, isto é absurdo. Portanto, nós temos que pensar que os profissionais de saúde têm que ser treinados para fazerem perguntas mais inteligentes, a sociedade tem que ser treinada, tem que ser capacitada para fazer mais e melhores perguntas. E se quisermos pensar no futuro, nós temos que pensar no futuro todos os dias. Isto é, se nós não aprendermos a fazer perguntas diferentes, e eu gosto muito de duas, não vou dizer em inglês, porque normalmente é o que eu tenho no What If You Why Not, mas é porquê, e se, e por que não. Se nós fizermos estas perguntas muitas das vezes no nosso dia-a-dia, nós avançamos. Não é? E se não fizermos estas perguntas no dia-a-dia, estamos bem, está-se bem. Eu gosto muito de fazer estas perguntas, porque, e se fizéssemos desta forma, ou por que não fazer desta forma, e talvez avançar um bocadinho mais em direção a esse futuro. Sim, senhor. Eu quero agradecer a todos estes nossos amigos que estiveram aqui, quero agradecer muito a todos aqueles que estão e vão ver este programa, e pegando aqui das palavras do Paulo, e por que não um Museu da Farmácia com uma simples peça oferecida no início do século XX, nós conseguimos estar aqui a falar sobre ciência, sociedade, família, amor e emoção, simplesmente num museu que conta 7.000 anos de história, de amor, mas sobretudo aquilo que nós andámos aqui à volta, numa grande questão, o futuro e as soluções. E digo sempre, a solução passa sempre pela farmácia. Obrigado a todos e espero vê-los na próxima iniciativa do museu. Obrigado. Peço